André, boa tarde, tudo bem? A gente já teve algumas oportunidades de bater um papo com você na 102 FM, agora essa entrevista coletiva. Eu já queria ir contigo sobre o principal assunto que envolve Bragantino perante o torcedor, muita curiosidade por parte também da imprensa, pelo menos da 102 FM, de saber por parte do clube em que pé estão as tratativas para início das obras no estádio Cícero de Souza Marques. Já começou de alguma maneira? Não? Existe alguma pendência, algum empecilho sobre a questão das obras, que será o futuro palco de jogos do Bragantino? Boa tarde. Boa tarde, Everson. Tudo bem? Já começaram as tratativas. Tem um trabalho, obviamente, que não aparece para o público, que a gente tem que fazer internamente. Todo o processo de compras, de contratação, as licitações que a gente tinha que fazer, a gente está fazendo, a gente está buscando algumas alternativas. A gente teve uma mudança, não vou dizer de última hora, mas que a gente teve que mudar um pouco o cenário, que era em questão a utilização das arquibancadas. A priori, a gente tinha pensado em alugar as arquibancadas, entendemos que poderia ser utilizado pela cidade, a posteriori, e com isso a gente decidiu comprar essas arquibancadas. É um processo extremamente complexo. Eu, para te falar a verdade, não sabia que era tão complexo assim. Eu imaginava, pelo menos para quem é leigo, né, você vê aquilo sendo montado em Interlagos, por exemplo, é super rápido de montar e desmontar, mas tem empresas que elas terceirizam parte de contratação, etc., e para comprar é ainda um pouco mais complexo. Então, essa parte a gente teve que começar com uma certa antecedência para que eu possa começar o quanto antes isso daí. Também descobrimos que ali na região nós temos manancial, e com isso vou precisar de uma licença da CETESB, que a Beth já está tratando, junto com o meu jurídico, para conseguir essas licenças. Falta uma assinatura de contrato, mas isso é administrativo com a prefeitura, onde a partir desse contrato, por posse de direito, a gente vai poder ter o uso e trabalhar lá. Mas a ideia é que, provavelmente, em novembro, as pessoas já comecem a ver a gente mexendo lá, né? Mas internamente já está trabalhando para que os prazos possam ser cumpridos nesse aspecto. André, boa tarde, Sérgio Loredo, Futebol Total. Vou fazer alguns questionamentos dentro do que você possa responder. Quando teve lá na Câmara, primeiro, o pedido para votação de lei e tudo mais, uma delas, inclusive, ou as duas, você estava lá, né? E, assim, eu vou pegar aquilo que foi passado para o torcedor. No primeiro momento, Marquinhos Chedi, que a partir do Paulistão já deveria jogar no Municipal. Depois o Thiago Escuro, também na época, dizendo, não gosto de falar de datas, mas talvez até o Campeonato Brasileiro. E daí causou-se estranheza, nesse período todo não acontecer, e você me informa hoje, 22 de setembro, que o contrato sequer foi assinado. E acho que sem contrato assinado não teria, evidentemente, nada. O porquê até então não foi assinado, o Departamento Jurídico do Red Bull já deu o aval para tudo, para vocês, se já tem essa retaguarda, porque a gente viu que foi feita uma outorga onerosa e que não precisava sequer de lei, que isso é o executivo que definiria. Aqui foi feito através de lei, legislativa e tudo mais. Ok, vamos seguir. A gente ouviu muito nos últimos dias de que poderia ter irregularidade, isso, aquilo. Não é Red Bull. Se tivesse, seria município, mas afeta a Red Bull. Então, para esse entendimento. E a última, daí em cima disso, tem uma ONG lá, e a informação que o Red Bull desconhecia, talvez, que tivesse que se responsabilizar por essa ONG a partir do momento que estiver lá. Isso é verdadeiro, e o Red Bull que vai colocar essa ONG em outro local, pagar esse aluguel no período que estará usufruindo desse espaço? Loiro, boa tarde. Te agradeço as perguntas, até porque vai me dar a oportunidade de explicar algumas delas, tá? Eu vou começar pelo final. A questão da ONG, sim, a gente já estava sabendo, a gente fez várias visitas lá antes mesmo, né, de começar as tratativas com a prefeitura. É uma ONG que a gente já tem relação aqui, a gente já ajudou, já fizemos algumas ações com eles, é um negócio bacana, o Júlio que apresentou para a gente, inclusive. E a gente vai dar uma tratativa da melhor forma possível, até porque a gente quer continuar com essa proximidade com eles, tá? De que forma que a gente vai fazer isso, a gente ainda vai entender. O ponto a priori, quando eu tinha olhado o espaço, ele parece ser até maior do que esse daqui, só que a gente quer colocar algumas adequações que eu vou usar muito espaço daquilo ali. Então, aquele espaço da casa, em específico, não tinha, no primeiro momento, uma ideia de usar.
E hoje, para o projeto que a gente tem, a gente vai precisar daquele espaço. Então, alguma tratativa vai ser dada e eu quero me envolver junto com a prefeitura e diretamente com a ONG também, para a gente poder dar a melhor tratativa para esse negócio. Tá? Isso eu posso garantir para as pessoas que suportam a ONG também, assim como nós, a gente vai ter uma solução da melhor forma possível para aquilo ali. Tá? Não foi tratado antes, porque, como eu te falei, era um espaço que a gente não sabia exatamente o que ia fazer. Né? Depois a gente sentou com a Polícia Militar, começamos a entender um pouco o projeto de mobilidade, entender como é que seria torcida visitante, como é que seria o uso, eventualmente, do estacionamento ali do posto de monta e tal. E a casa acabou se tornando um espaço importante para nós. Né? Posso até te falar que a polícia vai usar parte daquilo ali, aproveitando algumas instalações que já tem ali e tudo. Mas a ONG a gente já sabia e a gente vai tratar isso não causa nenhum atraso para nós. A questão do contrato ela é administrativa, não é alguma coisa que vá atrasar, até porque a gente tem entendimento que o que a gente precisa fazer vai demorar mais tempo que isso. Né? Então, essa questão da CETESB, por exemplo, a gente não sabia quando começou e a gente quer fazer um negócio direito. Tem uma responsabilidade grande de usar o nome do Bragantino junto com a cidade que a gente representa e também da Red Bull como empresa que tem uma reputação para se resguardar. Então, imagina que todas as licenças possíveis e imagináveis a gente terá para tocar esse negócio. E aí o ponto, acho que mais nevrálgico que você tocou, e eu queria ter essa oportunidade de falar aqui para vocês, que é a questão do prazo. Tá? O prazo de obra em si, Lorena, a gente pode fazer ajustes para frente e para trás. Se precisa fazer um terceiro turno, a gente faz. Tem uma série de coisas que se pode fazer. O que eu estou pensando, e aí até pela reputação do próprio clube, tá? Entender qual seria o melhor momento de competição para o público, para a torcida que apoia, né, o Red Bull Bragantino, para a gente fazer essa mudança. Porque se eu não tiver condição, e provavelmente não terei a condição, de começar o Paulista lá, eu não sei se ficaria muito profissional a gente mudar, no meio de uma competição, o local de mando de jogos. Tá? Não sei se você concorda comigo, mas eu fico pensando até do aspecto de imagem. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, o Cícero está lá, só que o Cícero estará transformado, e esse é um outro ponto que eu vou falar para vocês mais para frente, mas será transformado seguindo algumas exigências das mais complexas. Eu preciso testar aquele equipamento antes de falar, olha, vamos mudar. Você imagina se eu vou para lá, recebo um jogo médio, um jogo B, um jogo A, e eu tenho algum pepino de acesso, tem alguma coisa que não funciona da forma que a gente imaginava, eu preciso testar aquilo ali. Né? E até instalações, né, de uma forma geral, eu vou precisar fazer. Então, eu gostaria de ter uns 2 ou 3 eventos testes para poder, de fato, mudar aquilo ali. E eu gostaria, se possível, que isso acontecesse intercampeonatos. Tá? Então, tem um buraquinho ali para poder fazer, eu faço, e aí até para isso eu poderia, vou até dar um spoiler aqui para vocês, mas eu poderia fazer um jogo de despedida no Nabi. Você imagina que bacana, se eu fizer programado isso, que as pessoas podem vir, a gente vai fazer uma festa diferente para poder despedir do Nabi como ele é hoje. Né? É um aspecto mais marqueteiro, mas que tem um sentimento em volta dessa instalação aqui. Né? Então, são várias nuances, são várias coisas que a gente precisa colocar na mesa internamente, independente dos aspectos da prefeitura que eles estão tratando, para fazer a melhor decisão. Não entro nesse mérito, mas até converso com o Diego também, tem um aspecto esportivo. Tá? Por mais que eu vá usar a mesma grama que a gente usa aqui, né, a instalação a gente vai fazer da melhor forma possível, tem uma mudança, isso aqui é a casa deles. Né? Uma vez eu estava conversando com o Marquinhos e andando no campo aqui, ele até brincou, você sabe que muitos atacantes eles usam referências, né, para remate ao gol, etc., vendo coisas externas. Isso eles não vão ter lá. E aqui é a casa, né, a nossa casa. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração, fora todos aqueles aspectos que eu estava respondendo aqui para o Eberson antes, entendeu? Que é a parte de compras, a parte de definição de fornecedor. A gente faz toda uma pesquisa para esse fornecedor, para ver se não tem algum problema, né, legal, jurídico, etc., para poder outorgá-lo como fornecedor, e essas coisas vão ter que acontecer até lá. Então, eu já posso te falar, assim, começar o Paulista é praticamente impossível, né, até porque eu preciso fazer obras de estrutura no gramado, e essa obra de estrutura eu tenho que deixar um repouso. Eu trato, depois que eu tiro aquele gramado, eu tenho que tratar para algumas
eventual, o Fabrício fala peste, né? Não é bem um peste, mas você passa herbicidas, passa algumas coisas, tem que esperar para ver se reage. E depois eu venho com uma outra drenagem, uma outra irrigação e jogo a grama igual a gente tem aqui, entendeu? Eu vou tentar fazer isso em intercampeonatos. André, aqui, Pedro Rigoni, da Bragança FM, prazer falar contigo. Queria mudar um pouco de assunto nesse momento da coletiva para falar da atual fornecedora de materiais esportivos do Red Bull Bragantino. O contrato inicial era de exclusividade com o clube, mas o próprio São Paulo já anunciou que vai desfazer a atual parceria e a fornecedora de materiais esportivos do Bragantino vai ser também do São Paulo. A empresa vai ter que pagar uma multa ao Red Bull Bragantino por isso, né? Tinha uma cláusula no contrato. O contrato com o Red Bull Bragantino vai até o final de 2024. Como vocês, diretores, receberam essa informação? Se vocês esperavam esse posicionamento, essa postura da atual fornecedora de materiais esportivos? Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Eu sei que a notícia está sendo veiculada como dada, mas o São Paulo até agora não anunciou oficialmente o fechamento com a New Balance. Eles acabaram de anunciar semana passada o rompimento com a Adidas. O que eu posso dizer é que eu tenho hoje, sob a minha gestão, um clube que apresenta algumas forças, alguns diferenciais em relação ao que um clube normal oferece. E por isso que a New Balance nos procurou lá atrás. Não sei se todos sabem, mas o movimento inicial partiu da New Balance para fechar com a gente. E eu entendo que eu preciso valorizar isso tanto quanto o meu parceiro. Se o parceiro entende que ele está associado com um clube que levanta a reputação dele, que traz ações e atividades exclusivas, como vocês têm visto que a gente tem feito aqui, cada vez mais tentando se diferenciar, eu costumo brincar com o meu time e digo que o amor tem que ser equivalente, né? Geralmente um relacionamento onde um ama mais que o outro tem duração curta. A gente conversou e, para você ter uma ideia, a gente renovou o contrato com a New Balance em maio desse ano. Então, não tem cláusula de exclusividade, não sei detalhes da negociação deles com o São Paulo, se é que tem. De novo, em todos os lugares está sendo dito isso, mas o São Paulo ainda nem a New Balance trouxe isso para a gente de uma forma oficial. E da mesma forma que eu preciso entender que esse movimento pode estar acontecendo, eu também tenho que me movimentar para me proteger, para proteger o clube disso daí. Só que, caso eu tenha que mexer nesse aspecto, você pode ter certeza que vai ser de uma forma que faça jus ao que o clube quer proporcionar para um parceiro. É um clube extremamente profissional. Hoje, a nossa camisa, o nosso uniforme, de uma forma geral, é de longe, a mais limpa da Série A aqui no Brasil. A gente tem, considerando o próprio fornecedor de material, a gente tem 3 inserções no kit, que é super pouco. Isso tem um valor. E esse parceiro tem que saber valorizar esse negócio, a exposição que ele tem, o equity, desculpa falar um marquetês aqui, mas o equity que esse cara tem que ser valorizado da mesma forma. Então, você pode ter certeza que a gente está se mexendo, a gente está trabalhando, e no momento exato que eu puder abrir para vocês, eu quero dar boas notícias para todos os interessados nesse processo. André, boa tarde. Ana, do Bragança em Pauta. Você falou daí da importância, né, de valorizar aqui o estádio para o torcedor, né? Eu queria saber se uma possível classificação do Bragantino para a Libertadores pode influenciar também nesse atraso da ida para o Municipal, por causa da capacidade aqui do Nabi, e se já tem definido para a reforma aqui do estádio a questão de 16 ou 20 mil lugares, que é uma coisa que preocupa o torcedor, que não quer ver o time ter que jogar uma semifinal de uma competição aí em outro estádio. Boa pergunta, Ana. Boa tarde. Nas conversas que eu tinha com o Thiago antes dele sair, estava claro para mim que para a CBF não tinha nenhum problema, a capacidade que a gente havia desenhado para o Cícero. Estavam começando as tratativas com o Conmebol e eu comecei de novo, depois que o Thiago saiu, essas conversas com a Conmebol. E a gente entende que esse estádio ele terá um caráter transitório. Então, para isso, você tem algumas, não muitas, tá?
mas algumas flexibilizações da parte deles para mandar esses jogos. O ponto é, essa parte eu já conversei com a Conmebol e eles não querem abrir, em hipótese alguma, exceção para menos de 20 mil nas fases eliminatórias. Então, da mesma forma que foi esse ano, nós passando o ano que vem para uma fase eliminatória de uma competição sul-americana, a gente vai ter que jogar em algum outro lugar que tem uma capacidade mínima de 20 mil lugares. Não muda o projeto do Cícero, porque ali não tem mais o que eu fazer, né, da forma que eu estou montando. Então, o que eu preciso é só alinhar com eles de que as outras demandas estão de acordo. Em relação ao estádio aqui, eu tive essa conversa prévia com eles, mas eu fiz já com um pouquinho mais de conservadorismo. Tá? E o que eles me disseram é que, em hipótese alguma, eles vão autorizar, porque teria um precedente para todos os outros clubes que, eventualmente, pedem para a mesma coisa. Então, o que eu tive que fazer é pedir um novo projeto para os nossos arquitetos com uma capacidade para 20 mil. A gente teve uma experiência que me deixou algumas marcas, né, lá na Neoquímica, não por ter sido uma experiência negativa, pelo contrário, é um estádio de Copa, não preciso falar mais nada, né, é muito bem cuidado, com instalações espetaculares, mas não é a nossa casa. E eu imagino que seria a mesma coisa que você receber uma visita na casa de um amigo que está te emprestando. Foi o que aconteceu. Tirando toda a parte financeira, que realmente é pesado, mas faz parte do processo, né? A gente tem planos de ficar aqui por décadas e com planos de participar sempre de competições sul-americanas. Eu não posso começar e deixar hoje uma responsabilidade que vai ficar aqui para anos e anos e anos e tomar essa decisão agora. Então, isso já alinhei com quem tinha que alinhar, já convenci quem tinha que convencer. A ideia é a gente refazer o projeto considerando essas 20 mil. Tá. André, aqui. Boa tarde, Lucas, TV Vanguarda. Queria que você atualizasse a gente em relação ao CT. Como é que está a situação lá, a previsão, se tem alguma novidade em relação ao que tinha sido passado anteriormente. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Não deixaram você sentar, não? Não tem... Você está fazendo as duas coisas, beleza, beleza. Lucas, eu tive lá hoje de manhã e agora é na hora que você engata a segunda para terminar de subir a ladeira, né? Então eu vou começar aí toda semana. O que eu posso dizer é que tá muito legal, a coisa está evoluindo. Eu posso dizer que a gente está no prazo e no orçamento, que são duas coisas espetaculares. A gente sabe da complexidade da obra, sabe da grandeza dela, sabe da importância dela para o clube. Mas eu tenho a sorte de ter comigo uma profissional que eu conheço desde 98, por uma coincidência da vida. Eu trabalhei com a Beth no Walmart. A Beth desenhava e construía as lojas do Walmart na época. E eu convivi com ela há muito tempo. Eu sei da capacidade, do comprometimento, da responsabilidade da Beth. E aqui não seria diferente. Em tudo que você puder olhar o dedo dela, ela faz com carinho, com responsabilidade, e isso está sendo a tônica lá do CT. Se eu puder pintar para vocês, se vocês puderem imaginar, até para aguçar, né, a curiosidade de vocês, até chegar a visita, que vocês vão fazer em breve lá, nós estamos com 3 campos já com grama plantada e brotando. Os 2 de grama artificial eles já estão nivelados. A gente não vai esticar isso agora, porque não tem necessidade, ela é muito rápida, né, para você esticar os tapetes. Os tapetes já estão lá. Eu vi hoje, inclusive, a palha de coco está lá também para esses daí. O mini estádio ele já está montado, ele já está terraplanado. A gente vai deixar por último, porque a última parte, né, o CT ele faz um V assim, então você entra por aqui pelos prédios e você sai, ou tanto faz, mas ele tem um formato de V. Como a obra vai terminar por lá, a gente está deixando o mini estádio por último. O prédio da frente já está super adiantado. É um prédio menor, onde vai ficar as categorias menores, vai ficar meu time, um dos refeitórios. O prédio grande também está andando bem, a gente já tem os quartos, praticamente todos eles com cara de quarto, já com pavimento, com as paredes decoradas. Muitos banheiros a gente está montando para testar fornecedores, essas coisas. Toda a parte de cabeamento já está pronta, já foi passada. Aqui um ótimo trabalho que o Henrique, nosso parceiro de TI, está fazendo lá também. E o que é mais bacana,
Eu não sei o quantos de vocês já têm esse detalhe, mas a estrutura do nosso Centro de Performance de Atleta, o que a gente chama de APC aqui, ela está montada. É uma estrutura muito bonita, ela é de madeira, toda de madeira, ela terá o teto com iluminação natural. E para quem não tem muita intimidade com isso, mas é um centro que a gente tem 4, vai ser o quarto esse daqui, a gente já tem um na Europa, 2 nos Estados Unidos, um em cada costa, e o do Brasil vai ser o quarto. Onde basicamente a gente traz tudo que há de mais moderno, de equipamentos, de fisiologia, fisioterapia e medicina. Hoje a Red Bull usa isso nos outros países, para todos os atletas da Red Bull, não é um negócio só para futebol. Então, se em breve, Deus quiser, a gente voltar a ter um piloto de Fórmula 1 brasileiro que mora aqui, né, que é raro, ele poderia usar, como o Max usa isso também na Áustria. Enfim, é um centro de excelência de medicina esportiva que a gente vai ter aqui também. Então, essa já está com a estrutura toda pronta. Se eu não me engano, segunda-feira começa a montar o teto dela. Eu devo voltar lá na quinta-feira que vem, eu quero ver se já evoluiu. Mas, de fato, agora já está com cara de alguma coisa, né? Ele está com aquela carinha antes de neném recém-nascido, que não parece com nada, mas agora já está bem mais legal de ver. Pavimentação, esqueci de falar para vocês, a pavimentação já começou. A gente está fazendo aquela pavimentação que ela absorve a água, né? Que é uma das exigências da prefeitura que a gente está cumprindo para poder absorver isso daí e ser o mais sustentável possível. Então, é um negócio super rápido de montar, né? Porque você deixa aquela terraplanagem, você vai colocando os tijolinhos, e por uma questão arquitetônica, a gente não vai ter nem guia, nem calçada, vai ser tudo gramado, então vai ser rápido daqui para frente. Mas não pode escorregar. A gente sabe que o prazo está apertado. Eu não quero lançar mão de uma segunda opção, eu quero ter isso pronto no final do ano, até para as crianças poderem vir para cá, começar as aulas e tudo, o profissional fazer a pré-temporada lá. Mas eu gostaria de te dizer que está conforme esperado, e se eventualmente alguma coisa, sei lá, voltar a chover como choveu em janeiro, que gerou um atraso absurdo, a gente poderia lançar a mão no terceiro turno, que hoje a gente nem está usando ainda. O pessoal está parando de trabalhar durante o dia, vai embora e tal. Mas, em dando alguma emergência, eu poderia lançar essa reserva, essa carta na manga, para a gente poder acelerar um pouco. Não, e assim, né, até como tem muita coisa pesada trafegando ainda, né, piso de porcelanato, essas coisas, tal, o ideal seria fazer isso de noite, que mexesse com o acabamento. Então, pintura, instalação de interruptor, essas coisas, são coisas que dão muito trabalho, e as pessoas têm que ter um pouco de liberdade, né, para poder trabalhar. Não faz barulho nem nada, isso aí não teria problema nenhum. Mas, como te disse, hoje não tem essa necessidade, está tudo no prazo ainda. André, boa tarde, é o Danilo do GE. Você falou, né, da mudança do projeto aqui do estádio para 20 mil. Queria que você pudesse, por favor, passar detalhes desse projeto, assim, o torcedor fica imaginando, né, como é que vai ser essa arena do Bragantino, o que vai ter nesse estádio, o que vocês estão planejando, e se teve alguma arena assim, que serve de inspiração para esse projeto que vocês estão fazendo para cá. Cara, se eu te falar que eu também estou curioso, eu não estou mentindo, tá? Eu também estou doido para ver como é que pareceria. O que eu posso dizer é o seguinte: eu estou usando bastante contatos, né, de arenas recém-construídas e algumas um pouco mais antigas para entender o que pode ser usado. Mas esse terreno tem uma particularidade que nos limita bastante, né? Eu estou limitado praticamente nas 4 pontas. A gente está dentro de uma praça. Então, a rua é uma limitação, a praça é uma limitação, aqui eu tenho uma outra. Então, eu vou ter que ser muito criativo nesse quesito para poder chegar numa capacidade que me é importante, me é necessária, sem mexer, porque eu não consigo mexer na rua, né? O meu limite ele é físico. Sem dúvidas, para quem conhece as outras arenas da Red Bull no mundo, é um projeto de arquitetura bonita, não é nada luxuoso, mas é um negócio que você vê bom gosto, você vê uma sobriedade na forma com que eles colocam. Sem dúvida, a gente quer colocar outros atrativos para o torcedor, para o sócio-torcedor e para um visitante, né, para um turista que vem para Bragança para conhecer, que a gente sabe que vai ser um destino para turista também.
Isso vai depender de uma série de fatores, estacionamento, como é que eu vou poder aproveitar isso. É óbvio que hoje as soluções arquitetônicas elas têm muito mais capacidade de quando a gente fez isso daqui há décadas atrás, né? Mas mesmo assim temos que levar em consideração que tem essa limitação física dos lados para poder entender. O que eu quero passar para vocês é que vai ser extremamente bem aproveitado. Eu quero fazer o investimento da melhor forma possível, né, como se o dinheiro fosse meu, porque acho que é uma forma também de mostrar o profissionalismo, a forma com que a gente está gerindo o clube e trazer para a cidade alguma coisa que seja o máximo que possa ser feito dentro desse espaço. Tá? E o que eu posso dizer, já, né, como bom amante de futebol e parceiro do Diego, a gente vai trabalhar o possível e impossível para ser gramado natural. Porque a gente sabe que toda vez que cobre, e a cobertura, quando ela vem de todos os lados, você sofre muito, né? O pessoal geralmente associa isso a shows, mas não é só o show que destrói a grama, é a ausência de luz solar, ausência de vento, mas eu e o Diego estamos juntos nessa de forçar ao máximo para manter a grama natural. Diego, boa tarde. André, boa tarde. Henrique Francisco, TV Otiora. Prazer estar falando com você. Você citou alguns momentos aí, ponto da torcida, né? Então eu queria saber de você, qual que é a sua visão do que você tem agora nesse momento, desde os momentos que você chegou até agora, do acolhimento da cidade com o Red Bull Bragantino, né? A sua visão. Você falou do Estádio Cícero de Souza Marques, né? Queria saber, então, qual que é o plano de ação que vocês têm para estar levando o torcedor aí para o estádio, né? Você falou de fazer esse spoiler que você deu para a gente aqui, né? De fazer o jogo aqui, a despedida do Nabizão. Então, qual que é esse plano que vocês têm para estar levando também o torcedor para o Estádio Cícero de Souza Marques? E como você citou numa pergunta anterior do Centro de Treinamentos, agora também vai ter a integração da base com o profissional. Então, quanto isso é benéfico para o Red Bull em si, visando que vocês têm esse planejamento de sempre trabalhar com jovens. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a relação com a torcida tem melhorado ao longo do ano. Eu ouço muito, né, o que as pessoas falam. Eu estou para completar meu primeiro ano no clube ainda, mas eu gosto sempre de ouvir o que tem de referência do passado. Eu imagino que a relação já tenha estado pior do que está hoje. Existia uma certa desconfiança de que o clube poderia sair, poderia mudar, poderia acontecer uma série de fatores. Eu acho que tudo que a gente fez esse ano nos aproximou da torcida. E eu tenho visto isso de uma forma bastante positiva. A casa foi um passo de aproximação com essa torcida. O anúncio do próprio projeto do Cícero foi um negócio que foi recebido, foi muito bem acolhido pela torcida. A gente acompanha nas redes, eventualmente fala com alguém numa padaria, num lugar assim, as pessoas estão muito felizes. E você não pode deixar de valorizar também o desempenho esportivo, que isso faz com que as coisas sempre ficam melhores. Eu acho que a gente está chegando num ponto de equilíbrio agora. A ida para o Cícero tem um fator de novidade, vai ter gente que vai querer ir lá ver, como o nosso jogo, por exemplo, na Neoquímica, teve muita gente que foi conhecer a Neoquímica pela primeira vez, porque o ingresso estava muito mais barato do que a média que é cobrada lá. Esse ponto de equilíbrio, eu acho que vai chegar num momento que a torcida também vai dar os passos dela em nossa direção. Desde que eu cheguei aqui, e o Betinho é testemunha disso, a primeira reunião que eu tive aqui no estádio com a minha equipe, no começo do ano, eu falei que uma das metas nossas era nos reaproximar da cidade, e como consequência da torcida também, e tudo que a gente tem feito tem sido feito nesse sentido. E eu espero que a torcida também comece a dar um passo para essa direção, e acho que é natural esse negócio, né? A gente fez uma mobilização grande nesse jogo da Sul-Americana, não sei quantos de vocês acompanharam, mas foi disponibilizado uma série de ônibus para levar o pessoal, para poder acompanhar, sabendo que não era do nosso controle levar para lá. Infelizmente, não houve 100% da recíproca, porque a gente devolveu 7 ônibus sem uso, né, dos que a gente contratou. Eu tive que pagar esses ônibus, inclusive. Mas a gente imagina que ainda tem um resquício de algumas insatisfações de parte a parte no passado, e o nosso papel aqui, a torcida é importante para o clube, né? É uma torcida apaixonada, e a gente precisa ter ela próximo da gente. E isso a gente tem trabalhado.
Tem coisas que não aparecem tanto, né, para a imprensa, mas se vocês olharem, a gente está sempre querendo deixar o Nabi, mesmo sendo uma instalação antiga, bem cuidada, com pintura sempre nova. A gente acabou de fazer uma repaginação nos bares, tentando de entregar um esportivo cada vez mais capaz e mais bem sucedido. André, Diego Pérez, Rádio 102 FM, prazer. Você acabou de citar o CT, né? A informação que foi nos passada é que o feminino não estará indo também lá para o novo CT. Atualmente elas treinam em Vargem, aqui perto, firmaram novamente, né, o acesso à elite do futebol. Teve a troca agora de comando, vocês informaram há pouco, Humberto Simão continuando também no projeto. Já há uma definição quanto ao futebol feminino? De alguma maneira vocês vão continuar com os trabalhos na HWT? O futebol feminino pode ir lá para a HWT? Você parou de viajar, não tenho visto mais você nos jogos fora de casa, né? Só você que tem ido. O pessoal tá economizando aí na passagem. O Everson tá... eu já posso te adiantar que sim, elas vão ficar na HWT, não na estrutura que a gente tem hoje, mas vai ser uma estrutura readequada para o feminino. A gente entende que ali tem uma qualidade espetacular para elas poderem desenvolver, muito melhor do que tem hoje. Não preciso dizer mais, nosso profissional treina lá, né? Então, a gente deve ficar lá e com um técnico novo, a gente, óbvio que vai poder escutar, mas a gente conversa bastante com o Gabriel. Uma eventual necessidade de adequação vai ser observada, a gente tem um tempo para isso, entre a saída do profissional, a chegada deles, do feminino, mas até o momento está todo mundo muito satisfeito com o fato de poder treinar lá e usar o HWT para isso. E quanto ao CT, a gente tem um mini estádio, que a ideia é abrir para jogos, né, públicos. Vocês vão ver quando forem visitar, mas ele tem um acesso independente, com uma estrutura de estacionamento independente, então você pode receber visitantes, etc., e pode ter alguns jogos lá. Estamos alinhando apenas com a CBF para o campeonato feminino em específico, capacidade. Porque no primeiro momento foi exigido uma capacidade maior do que a gente está instalando lá, mas o que a gente já está propondo é muito maior do que a média, enfim, de público, e com conforto que a gente quer prover para as pessoas lá. Mas você tem razão, o HWT vai ser usado pelo feminino. Não acredito que grandes adaptações devam ser feitas ali depois da saída do profissional masculino. André, eu tenho mais duas questões só, por favor. Você falou de torcida, eu não sei se você pode falar alguma coisa sobre sócio-torcedor, hoje quantos sócios-torcedores o clube tem ou não. E eu quero voltar para a questão do municipal, que você começou falando que não teria mais as arquibancadas, as locações das arquibancadas, e que agora vocês comprariam nessas arquibancadas. Isso daí será mantido no estádio municipal para a prefeitura depois no local, porque imaginar-se que com a locação isso depois se devolve e pronto. A partir do momento que vocês compram, a ideia é isso se manter lá, né? Então, queria que você falasse sobre isso também. E quero aproveitar até para o torcedor um pouquinho, não sei se é a sua primeira entrevista coletiva, né, nesse quase um ano que você falou que já está aqui com o escuro e tudo mais, e a gente sempre gosta de enaltecer, né, a questão Red Bull, trabalho e tudo aquilo que a gente faz. Então, acho que hoje o torcedor está tendo a oportunidade de conhecer, quem é esse jovem, de onde apareceu e tudo mais. E você pega um profissional com, né, passagem na Walmart, Unilever, Raia, Drogasil, NBA em Berlim. Ou seja, não é um Zé Ninguém, não é um aventureiro que está aqui, até porque é Red Bull Bragantino. Então, é isso que eu queria que você transmitisse ao torcedor, né? Você está falando, vamos para o municipal, não tem a data, mas vamos lá. A Arena agora aqui, o projeto vai para 20 mil, porque vamos adequar, que é o que o torcedor está comentando. Como que, né, não vai jogar? Então, todas essas questões, para que o torcedor tenha realmente, né, a certeza de que as coisas vão acontecer, porque eu cheguei até a ouvir nos últimos dias que, não vai arrumar o municipal aqui, então por que não vai em Atibaia e arruma o municipal lá, já que você tem lá? Né? É tanta barbaridade dentro de tudo isso. Então, eu queria que você falasse dessa questão da arquibancada e também aí do sócio-torcedor. Obrigado. Obrigado. O jovem ele falou para você, Bettini, não foi para mim, tá? Loredo, assim, vou começar pelo municipal, que eu acho que é mais fácil. As arquibancadas, elas fazem parte daquele investimento, né, que foi colocado como contrapartida para a prefeitura.
Em teoria, quem poderia responder isso para você melhor é o J. Malo, porque a partir do momento que a gente sai de lá, a instalação inteira fica para a prefeitura. Eu acredito que, em deixando esse projeto aprovado pela Conmebol, você teria, no futuro, 2 campos na cidade aptos a receber uma competição sul-americana. Talvez lá, não uma profissional, mas se você pegar uma competição de base, por exemplo, o campo vai ficar muito bacana, né? E essas arquibancadas podem ser usadas para o resto da vida, porque, apesar de serem montáveis e desmontáveis, elas têm a resistência para ficar o tempo que for necessário lá. Faz uma manutenção, tal, mas ela está disposta a ficar lá. Não só a arquibancada, mas essa iluminação daqui, que é uma iluminação muito boa, ela vai para lá e também vai ficar. Se a prefeitura quiser desmontar ou quiser desmobilizar para colocar num outro lugar, assim, isso fica a critério deles, mas o que a gente quer deixar é um campo pronto. Inclusive, eu posso até te falar, informalmente, falando com a Conmebol, eles falaram, a gente poderia colocar uma competição de categoria de base nesse campo. Talvez tenha que fazer um ajuste de vestiário, mas não tem muita dificuldade em relação a isso. Vamos ver como é que a prefeitura vai querer tocar isso adiante, tá? Mas a ideia, ela faz parte do legado que vai ficar para a cidade, tá? Sócio-torcedor. Essa é uma pergunta interessante, porque acho que é uma das coisas que eu mais pressiono no meu time desde que eu entro na empresa. Ele tem evoluído, acho que ele tem crescido desde que a gente começou a trabalhar da forma que está trabalhando. Eu acho que está muito, muito, muito aquém ainda do que pode e deve chegar. Até para aspectos econômicos, se você fizer conta hoje, você adquire um plano, você pode assistir os jogos mais baratos e com as vantagens do plano do que se você comprar os tickets separados, né? Não tem uma desvantagem em ser sócio, você só tem vantagens. E o que eu falo para o meu time, se as pessoas não estão comprando, é porque a gente não está comunicando corretamente essas vantagens. Eu nunca posso colocar no consumidor a responsabilidade por ele não estar comprando. Tem a vantagem? Tem. Então, por que não está comprando? Talvez a vantagem não esteja sendo comunicada, ou o que você entende que é vantagem, o seu público-alvo não está entendendo como vantagem. Existe um problema entre o emissor e o receptor da mensagem. Eu estou muito insatisfeito. Eu acho que a gente tem que crescer muito. Eu comparo com alguns outros clubes que têm a mesma característica que a nossa, e tem N desculpas. Se quiser, mas a cidade tem pouco habitante, está perto de São Paulo, tudo bem, você pode falar o que você quiser, mas é uma cidade que ama futebol. Mesmo que, eventualmente, o Red Bull Bragantino não seja meu time do coração, e eu torço para um segundo time e moro na região, você ter uma economia dessa ordem para vir assistir um jogo de Campeonato Brasileiro da Série A, se você gosta do esporte, você pode torcer, sei lá, para o Zé Alkmaar, lá da Holanda, eu vou querer assistir um jogo aqui. Essa para mim é a minha indignação. Eu acho que a gente tem que ajustar a comunicação. Eu estou trabalhando num processo de capturar mais informações provenientes dos próprios sócios para nós. E esse plano de recompensas é uma forma de você entender o que eles gostam mais, porque o que ele trocar com mais frequência, você vai entender que é aquilo que mexe a agulha para ele. Mas a gente precisa evoluir muito. Pela posição do time, pela ambição do ponto de vista de competição, de sucesso esportivo que a gente quer fazer, eu preciso de mais. Tá? De novo, está crescendo, está evoluindo, mas, para o meu gosto, acho que está faltando um pouco. E quanto a mim, Loredo, não tem... Eu sou um profissional apaixonado por futebol, que trabalhou 20 e tantos anos aí no mercado de bens de consumo, como se falou, trabalhei no Walmart, trabalhei na Unilever há muito tempo, trabalhei na Whirlpool, né, que faz refrigeradores, eletrodomésticos de uma forma geral. Mas sempre fui apaixonado por isso aqui. Eu acompanho o futebol desde 1980, apesar de você me chamar de jovem, né? A primeira vez que eu fui no estádio foi em 1980. Foi, mas já falava palavrão, que eu lembro. E eu tive a oportunidade de receber uma ligação. Eu estava passando num processo para ir embora do país, para trabalhar fora. E a pessoa me perguntou se eu já tinha passado na minha cabeça trabalhar com futebol. E eu até brinquei com ele, né, depois que eu fechei o processo. Falei assim, quanto mais você gosta de futebol,
menos coragem você teria de trabalhar com futebol. Isso aqui é passional, né? Isso aqui ele é uma equação inexata, né? Às vezes você faz tudo certo, as coisas não saem corretamente, né? Mas eu não pensei duas vezes, ainda mais quando eu fiquei sabendo que era o Red Bull Bragantino, por toda a admiração que eu tenho pela empresa, pelo projeto esportivo da companhia, né? Além até do futebol, por essa visão de longo prazo, por essa visão de resiliência, pelo estilo de jogo, por tudo isso, e principalmente por me dar condições de ser extremamente profissional. Hoje eu tenho muito, mas muito orgulho de representar essa empresa, e em reuniões que eu tenho com outros presidentes de clubes, eles querem ouvir a minha opinião, querem ouvir a forma com que a gente está enfrentando algumas situações, porque é uma referência. Isso nos enche de orgulho, porque é um clube ainda pequeno, é uma jornada que ainda está começando. Mas tamanha é a reputação da empresa e a forma profissional que a gente conduz, que a gente já é visto com uma certa frequência como referência. Então isso, não só para mim, mas para o meu time, que merece todos os louros, é bastante gratificante. Boa tarde, André. Boa tarde. Silvio Loredo, prazer em ouvi-lo, tá, pela primeira vez aqui. Alguns recortes em cima do que você vem falando, só para que você já deve ter até essa informação, porque você falou, Bragança gosta de futebol. Uhum. Tá? E Bragança, antes de ser conhecida como terra da linguiça, era terra do futebol. Porque o torcedor do Bragantino sempre foi um torcedor quente, apaixonado, só que também passível de acompanhar o time de acordo com os resultados. E nós falávamos até com a chegada da Red Bull, com o Thiago Escuro, que a necessidade de títulos, de ganhar alguma coisa, é muito importante para o aumento da torcida e, principalmente, para trazer aquele torcedor jovem, a criança, o adolescente, que vai passar a ter só um time do coração, que vai ser o Red Bull Bragantino. E por que essa divisão? Porque ainda em Bragança se tem muito corintiano, palmeirense, flamenguista, etc. Devido aos altos e baixos da própria história do Bragantino. Então, quando se fala em torcida, só para citar um exemplo, em 91, na semifinal do Campeonato Brasileiro, cerca de 14 mil bragantinos estiveram no Maracanã, lotando uma parte do anel lá no jogo Fluminense. Então, a torcida do Bragantino, você vê, mais de 8 mil torcedores na arena, agora no jogo da Comebol, aí, da Sul-Americana. Então, eu vejo que a necessidade, não a obrigatoriedade, mas a necessidade de um título vai ser muito importante para alavancar aí a campanha do sócio-torcedor e tudo mais. Existe, não dá para se falar em prazo, porque isso aí não é uma ciência contábil que você vai lá e fala, ó, daqui 6 meses nós vamos ganhar, ou daqui 3 meses nós vamos ser campeão brasileiro, que nós vamos passar o Botafogo. Não dá para afirmar esse tipo de situação. Mas na cabeça de vocês, internamente, há um número, uma ideia do tipo assim, olha, está se aproximando, isso vai se concretizar, isso não vai ser simplesmente um sonho, isso vai se tornar real. Vocês têm isso no contato? E só mais uma questão, se você me permite. Você falou do calor, do ambiente do Nabi Abichedi. Com a nova arena, há possibilidade de manter parte disso? O torcedor continuar próximo, haver essa pressão. Por exemplo, o estádio do Estudiantes, em La Plata. Foi todo ele reformado, mas é uma panela de pressão. Quando você entra ali dentro, a sensação que você tem ao chegar lá como visitante é que lá você não vai ganhar o jogo. Essa é a primeira sensação que você tem. Dá para se transformar isso aqui também? Obrigado. Eu acho que a primeira pergunta, você mesmo já deu a resposta, né? A gente está, nesse momento, está desenhando o plano de 5 anos do clube. Eu vou apresentar isso na Áustria daqui 2 semanas. Eu, Diego e mais algumas pessoas da equipe. E tem, sim, um planejamento de consistência em colocação. E esse é um negócio que o Diego ele bate bastante o pé, e acho que ele tem razão, de colocar bandas, né? Você tem que evoluir numa consistência em bandas. Então, eu nunca vou colocar, eu vou ficar em 5º lugar, mas coloca de 4º a 6º, não vou ficar em 7º, você coloca de 6º a 8º, que óbvio que você tem uma variação de premiação, mas ela te dá acesso às competições sul-americanas, que é o que a gente quer. Em momento algum, a gente pode colocar que você vai ser campeão num plano.
a gente não é onipotente, né? Você tem 50% de chance de ganhar, porque você tem um oponente do outro lado que também quer a mesma coisa. Teria que combinar isso com o adversário. Mas a gente entende que o processo e o trabalho tem que ser feito nessa direção. E quando chegar, a gente vai colher todos os frutos desse trabalho que está sendo feito. Eu gosto muito de consistência. Tá? Acho que as coisas têm que ser bem feitas com consistência e acreditar no processo. Porque eu falo isso sempre para o meu time, né? Você não pode controlar a força do vento, mas para onde o barco está apontando, você tem que controlar. Você tem que controlar. A força do vento vai fazer você chegar mais cedo ou mais tarde, mas você tem que saber que está indo na direção correta. E a Red Bull ela tem um padrão de jogo mundial. Né? Ela tem uma filosofia, uma mentalidade global de atuação no futebol. E se vocês assistiram um programa que o Caixinha foi entrevistado, ele falou, né, que a gente tem isso como norte, né, como mentalidade, e é muito forte isso daí. Se você pegar hoje, tem muita gente feliz com a colocação da equipe no campeonato. Eu estou muito feliz que a gente continua sendo a equipe mais jovem do campeonato, que era uma crítica que a gente recebia até pouco tempo, quando estava, né, numa má fase. A mesma equipe, os mesmos jovens colocaram a gente lá em cima. A gente é a equipe que toma a bola mais rápido de todos os adversários do Campeonato Brasileiro. A gente é a equipe com mais finalizações e que menos sofre finalizações. Ou seja, a intensidade, a compactação, a rapidez nos movimentos, nos comportamentos, tudo isso está lá. E é gostoso você ouvir um técnico adversário, quando ele sai daqui, falar com uma pontinha de inveja, uma pontinha de raiva de que essa é a forma que os caras estão jogando. A gente entende que jogam assim, mas não consegue parar, porque realmente as transições são muito rápidas. Em algum momento, isso vai chegar até o final. Né? Em algum momento, isso vai chegar até o final e a gente vai celebrar e vai estar próximo da torcida, celebrando com eles esse negócio. Agora, eu concordo com você, a torcida gosta de título. E vou te falar mais, nós brasileiros, a gente tem uma sede por ganhar. Quantas vezes você já conversou com um amigo que ele votou num candidato a alguma coisa, não porque ele gostava do cara, mas esse cara vai ganhar. Ele quer ganhar. Eu ainda penso que um dia a gente vai chegar num momento como por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, o time do cara está na 4ª divisão, continua tendo 15, 20 mil pessoas assistindo o jogo, porque é o time da cidade. E a gente é o time da cidade, a gente carrega o nome da cidade aqui. Sei que tem uma questão cultural, filosófica, não vou entrar em toda a parte de sociologia aqui, mas isso é inerente ao brasileiro. Em algum momento, as pessoas vão começar a valorizar a forma que a gente joga, uma forma bacana de se ver jogar, né? Uma forma diferente, interessante, e os esforços estão sendo feitos para essa molecada jogar do jeito que está jogando. E o título será uma consequência. E a sua segunda pergunta é muito interessante, porque quando eu fiz uma listinha de desejos meus, né, porque arquitetura e engenharia, você tem que dar pelo menos referências para. Uma das coisas que eu falei foi justamente isso. Eu não consigo expressar para vocês o quanto que eu gosto desse jogo aqui. Por gostar do esporte em si. Eu tive agora, né, no estádio dos Estudiantes, muito bacana, muito novo. Eles me convidaram para ver por dentro, uma estrutura sensacional. Acho que o Bettini estava comigo, não é, Bettini? Mas nos locais mais bacanas do estádio, você está longe como se fosse um estádio diferente. Para eles, obviamente, você tem aquela, né, porque faz um eco, a torcida não para de cantar. Cá entre nós, eles batucam até melhor que alguns brasileiros aí, né? Espetacular o que os caras fazem do ponto de vista musical e tudo. Mas você está longe, né? Aqui não, cara, aqui você vê tudo acontecer. Então a minha ideia, o meu pedido para eles é de manter essa atmosfera, manter as pessoas com o jogo, né, próximo deles, assim. Isso é muito bacana. Para as crianças, que você falou, né, que eles querem escolher, eu acho muito legal eles verem isso tão perto, ver um ídolo da forma que eles podem ver aqui hoje tão perto assim. Então essa é uma ideia. Vamos ver como é que chegam os projetos, mas a ideia é manter essa atmosfera aí. André, falando ainda dos projetos aqui, tem uma previsão, é claro que não dá para começar a obra aqui se não mexer no municipal, mas o projeto em si tem uma previsão dele ficar pronto, de vocês fazerem essa apresentação? Já tinha, né? O problema é que a gente pediu ajustes. Eu
falar a verdade, eu não tenho muita pressa. Eu quero mais é que eles me arranjem soluções, tá? Porque você tem um projeto e depois você faz uma adequação desse projeto no local, aqui no Brasil, né? Que a Beth que vai fazer com os parceiros dela. O mais interessante é que o macro do negócio esteja de acordo com o que a gente está precisando, né? Que caiba dentro do nosso espaço físico, que tenha a capacidade necessária, que me dê espaço para colocar outras atrações, mas não deve demorar muito, não deve ser um negócio absurdo de tempo. Alguma tratativa de desapropriação? Nada? A gente está falando agora há pouco, né, de aproximar da cidade. Eu não quero mexer com nada que mexa com o humor da cidade. Boa tarde, André. Foi? Boa tarde, André. Vitor Hugo, pela 102. Esse é o companheiro da viagem. Esse está em todas, na boa e na ruim. Então, estive lá na derrota e estive também na vitória agora contra a América. Mas falando sobre a sua função, para tirar algumas dúvidas, como é a sua participação na parte desportiva em relação à questão financeira, né? Creio que isso interfere muito, principalmente nas transferências. Como é a sua participação? Você tem alguma participação? O Diego precisa de um aval da parte administrativa, no caso você. Eu queria que você... Essa configuração ela é global da Red Bull. Então, você tem uma área administrativa e uma área esportiva que eles trabalham em conjunto. Eu e o Diego estamos tendo a oportunidade de fazer o plano do ano que vem juntos, desenhando esse plano juntos, com as necessidades, né, com os investimentos, com tudo que a gente precisa para colocar em ordem. Quando você chega no momento de executar o plano, você já parte da premissa que ele está aprovado. Então, eu não preciso dar pitaco. Eu e o Diego, a gente conversa, mas é uma conversa de parceiro de trabalho, como eu tinha com o Thiago e tal, mas ele não precisa da minha opinião para escolher A ou B. Sim, a parte de formalização vem para mim, mas também vai para a Áustria. A gente faz um processo de formalização de contratos, independente de valor, mas buscando ter um acompanhamento do plano que foi colocado em 4 mãos. Isso é muito... Quem escuta de fora dá a impressão que é um quebra-pau absurdo, mas não é. Isso é super tranquilo. Ainda mais agora que a gente está podendo construir o plano juntos e vamos executar esse plano ano que vem. Já com o Thiago não teve problema nenhum e o plano já tinha sido costurado com o meu antecessor aqui, a gente conseguiu executar bem, fechamos o que tinha que fechar. É só uma forma da gente se proteger mesmo, de colocar um pouco mais de assertividade no processo, mas é super tranquilo isso daí. Oi, André, Alessandro Sabella, da 102. Antes da pergunta, qual é o tempo de contrato com a renovação que vocês fizeram com a New Balance? É para esse ano. Apenas até dezembro? Uhum. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos na inauguração da Casa Red Bull sobre um tema que você passou rapidamente aqui em alguns momentos, sobre adesão de torcida. E naquela oportunidade você mencionava o interesse e a intenção de fazer uma pesquisa para saber o que é que fazia com que o torcedor não viesse ao estádio com tudo isso que a gente já comentou aqui. Uhum. Essa pesquisa foi feita? Quais as conclusões que vocês chegaram e o que vocês estão fazendo para alterar esse panorama? Boa pergunta. A pesquisa ela tinha sido desenhada de uma forma, Sabella, que eu não gostei. E aí eu voltei uma casa para trás, eu redesenhei essa pesquisa, aumentei o escopo dela, tá? Eu não vou tratar só de Bragança e não vou fazer só com um canal, eu quero aumentar os canais dessa pesquisa. Ela está pronta para sair, eu até estou fazendo essa remodelagem na pesquisa, porque eu quero que ela pareça uma pesquisa de uso e de consumo de uma série de coisas, não necessariamente do Red Bull Bragantino. Porque, a partir do momento que a pessoa entende que aquilo tem uma conexão com o Red Bull Bragantino, ela vai enviesar a resposta dela. E eu quero a resposta mais espontânea e desprovida de segundos interesses. Tá?
Por que eu estou te falando isso? Porque eu preciso saber a verdade nua e crua. Não adianta você chamar aqui, eu vou falar para o Eberson, olha, sou do Red Bull Bragantino, estou fazendo uma pesquisa. É lógico que ele vai fazer todas as respostas enviesadas de uma forma que vai atingir o interesse dele. E isso eu não quero, eu quero entender a verdade, entender quais são os pontos nevrálgicos dessa relação, expandir um pouco o universo dela. A gente estava pensando em fazer só no canal eletrônico. Eu não quero fazer só no eletrônico, eu quero fazer no físico, em outros canais e tudo, para poder trabalhar. A ideia era soltar naquela semana que a gente estava conversando, e aí eu acabei vendo alguns detalhes, não gostei, chamei o time, a gente começou a retomar essa conversa. E estamos com um parceiro muito bom, muito experiente nesse tipo de trabalho. E deve sair em breve isso daí. E assim que tiver o começo da coleta, eu te dou um toque, para você saber. Os dois. Os dois. O quali, obviamente, que nos interessa, mas o quanti, para ter uma cobertura mínima, eu preciso saber estatisticamente quanto que eu estou cobrindo dessa região. Né? É óbvio que o foco vai ser maior em Bragança, mas eu queria pegar também um pouquinho nas cidades vizinhas daqui, para poder entender se muda muita coisa. Né? Se um cara que vem de Atibaia para cá, ele tem desejos diferentes do cara que sai daqui da cidade, enfim. De que lado da cidade ele está saindo para vir assistir o jogo, se o transporte faz diferença mais para uma região do que para outra. Então, tudo isso, todos nós temos opiniões, são opiniões um pouco baseadas na nossa experiência, mas eu não posso ter empirismo nessa situação. Né? Eu preciso ter um pouco mais de qualidade e de estatística nisso para poder tomar ações. Na pergunta do colega aqui, do Sérgio, faltou um número de sócios torcedores, você poderia revelar para a gente? A gente está chegando em 7 mil, se eu não me engano. 7 mil torcedores ativos. Terá uma capacidade menor, ainda mais descontando aqueles 10% de visitante? Não, esse seria um problema bom para resolver, Eberson, mas se você pegar hoje os sócios torcedores dos clubes que têm arena, por exemplo, eles são maiores do que a capacidade da arena. Isso, para mim, é o nosso sonho, porque aí você trabalha com a questão do check-in com prioridade. O que hoje acontece muitas vezes, se você me perguntar quando eu estou chegando lá na arquibancada quanto vai dar, eu vou te falar, olha, fizemos tantos check-ins. E no final sempre dá de 20% a 30% a menos do que o check-in. Por quê? Porque não custa nada. O cara faz para reservar o lugar dele e tanto faz. Né? A gente precisa sair dessa seara, entendeu? Então você pega hoje, os clubes que têm arena, basicamente, eles têm mais do que a capacidade da própria arena. Eu queria ter esse programa no ano que vem. Espero que a gente chegue nessa situação. Boa tarde, André. Gabriel, do Correio de Atibaia. Fui citado aqui sobre o elenco, né, que é um dos clubes mais jovens do campeonato. Gostaria de saber se para a próxima temporada e para a pré-temporada a busca no mercado seria mais por atletas mais jovens para manter isso, ou se seria uma busca mais por atletas mais experientes e mais prontos, né, que é dito. Boa tarde. Aí o Diego Serri vai ter que responder essa parte, porque ele que separa essa... A gente faz o planejamento financeiro. A mentalidade do clube é essa, de manutenção de uma equipe jovem, mas aí vai depender de uma série de coisas. Carência, qual é a posição que está mais carente, se a gente vai perder alguém naquela posição, se você tem alguém que o scout já está trazendo, tem uma série de fatores que ele traz, mas o planejamento sempre macro é de manter os jovens aqui conosco. Beleza, pessoal? Obrigado, André. Obrigado a todos.